Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de correção. Hoje a correção é da página 54 a 55, onde tinha algumas situações de problemas envolvendo a subtração, continha de menos, a famosa continha de menos. Então, começando do exercício 16, pedia para fazer as subtrações que estavam pedindo. Então, tinha que armar a continha e fazer a conta. Então, por exemplo, 2 para chegar no 7 dá 5, 4 para chegar em 5 dá 1 e 3 para chegar em 8 dá 5. Tranquilo, 512, 515. Na letra B, 8 não consigo chegar no 3. O que acontece aqui? Nós vamos começar emprestando do 6, né? Eu empresto 1 para cá, vira 13, e eu corto o 6, fica 5. E aí eu vou fazer 8 para chegar em 13, 8 na cabeça, 9, 10, 11, 12, 13. 8 e 5 dá 13, né? Então, 8 para chegar em 13, 5. 5 para chegar em 5 dá 0. Então, eu vou fazer 1 para chegar no 4, 3. E aqui eu vou abaixar. 2.305. Na letra C, eu consigo fazer 2 chegar no 5, dá 3. Agora o 5 não dá para chegar no 3, tem que emprestar. Então, vai ficar 5 para chegar em 13, que dá 8. Deixa eu pensar, 5 na cabeça, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 dá para chegar no 4 certinho, na verdade dá nada. E 3 para chegar em 9, 6. 6.083. E a letra D, nós temos aqui começar a emprestar desde o início, então vou emprestar aqui, fica valendo 7. Então, 6 para chegar em 13 é 7. 9 para chegar em 7 não dá, então vou ter que emprestar. Olha, 6. Então, 9 para chegar em 17. Penso 9 na cabeça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dá 8. E vou fazer 5 chegar no 6, eu consigo. Dá 1. E 4 para chegar em 6, 2. 2.187. Essa era a letra D. Vamos para a próxima. O exercício 17, ele trazia assim, ó, de acordo com os dados sobre o transplante de órgãos no Brasil, em 2017, para obter a necessidade estimada, para atender a necessidade estimada, faltaram ser realizados quantos transplantes de? Aí pede lá, de córnea, de rim e de fígado, de pulmão, quer dizer. Nós temos então que olhar naquela tabela que está na explicação. No livro tem a explicação. Uma tabela mostrando a necessidade estimada e a quantidade de transplantes realizados. Então, eu já montei a continha aqui para facilitar, era só olhar. A necessidade estimada era essa, da linha de cima, e aqui foram as quantidades que foram realizadas realmente. Então, quer saber, né, faltaram quantos ser realizados? Então, através da subtração, a gente vê quanto faltou. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 2 para chegar em 7 dá 5, 1 para chegar em 4 dá 3, 2 para chegar em 5 é 3, 5 para chegar em 8, 3, e 1 para chegar em 1 é nada, então 3.335 transplantes. Poderia escrever aqui, ó, transplantes. A letra B é a mesma coisa, vamos fazer a continha de menos aqui. Nós vamos precisar emprestar, porque 9 eu não consigo chegar no 5, vai formar 15. Eu emprestei, esse ficou valendo 5. 9 para 15, 6. 2 para chegar em 5 eu consigo, dá 3. Agora 9 não dá para chegar em 3, então vai ter que emprestar. 9 para chegar em 13, vai ficar 9, 10, 11, 12, 13, 4. 5 não dá para chegar em 1, vai ter que emprestar do 1, mas no final das contas fica 11 mesmo, né? Cortou esses, mas fica 11. 5 para chegar em 11, 6. Então, 6.436 transplantes. Vamos fazer agora, eu tinha colocado outro número aqui embaixo, também por base, outro resultado na tabela, eu já corrigi aqui. 2 para chegar em 9 dá 7, 1 para chegar em 4, 3, 1 para chegar em 6, 5, e aqui eu abaixei. 1.537 transplantes. Este, então, era o exercício 17, era o que pedia.
Vamos para o próximo. O exercício 18 trazia lá uma figura mostrando o odômetro, que mostra que está no livro, que é um instrumento utilizado em veículos com o objetivo de medir distâncias por eles percorridas. Muito bem, então tinha lá a medida lá no final, né? Onde chegou lá em Salvador, 4.871 quilômetros, e quando saiu de Campo Grande era 2.433 quilômetros. A pergunta da letra A: qual a medida da distância percorrida na viagem? Para eu saber a distância percorrida, eu pego o valor final, tiro o valor inicial, o que der aqui é a distância percorrida. Então, 3 para chegar em 11, eu vou ter que emprestar aqui, não. 6, 3 para chegar em 11 dá 8, 3 para chegar em 6 dá 3, aí 4 para chegar em 8, 4, e 2 para 4, 2. Então, a resposta da letra A, 2.438 quilômetros. Pode colocar bonitinho em resposta lá. A letra B fala assim, ó, qual o maior número que esse odômetro pode registrar? Então, qual que era a ideia aí? Observar que lá no odômetro tinha lá zeros na frente do número, né? Por exemplo, do 2.433 tinha 2 zeros aqui na frente. Mas no caso, na hora da conta, eu não precisei colocar. O que isso está mostrando? Quantos dígitos o odômetro, né, do carro ele tem? Ele tem 6 dígitos. Então, qual é o maior número que eu consigo formar aqui que pode marcar no odômetro do carro? Se eu pensar nos dígitos, o número 9 é o maior dígito. Então, se eu preencher todos com 9 aqui, 999.999 é a maior quilometragem que se pode registrar. E depois desse número vem que número? 1 milhão, né? E 1 milhão tem 7 dígitos. E aí não daria mais, não caberia no odômetro. Então, o maior número que a gente pode registrar é este aqui. Ok? Vamos para o próximo. O exercício 19 tinha uma tabela com a expectativa de vida dos brasileiros. E tem os anos, né? Os anos 1960 e a idade em que, né, a expectativa de vida no ano de 1960, por exemplo, que era 53 anos. Em 1980 era 63 anos, em 1991 era 67 anos, em 2000 era 70 anos, 2010 74, 2016 76 anos. De acordo com a pergunta A, estava falando assim: após quantos anos a expectativa de vida do brasileiro passou de 53 anos para 76 anos? Então, se eu olhar para a segunda coluna lá, 53 anos foi em 1960 e 76 anos foi em 2016. Então, quer saber, depois de quanto tempo que mudou de 53 anos a expectativa para 76 anos? Eu preciso fazer a diferença dos anos de 2016 e de 1960. Então, se eu fazer a continha de menos aqui, podia até fazer mentalmente, né? 1960 para 2000, 40. Aí 2000 para 2016 é com mais 16, seria 56. Eu não consigo fazer assim, faz lá, ó, 0 para chegar em 6, 6. 6 para chegar em 11, que eu vou emprestar, que vai valer 1. Emprestou, ficou 9. Então, ó, 6 para chegar em 11, 5. 9 para chegar em 9 é 0. E aqui 1 para chegar em 1 é 0. Então, depois de quanto tempo? Depois de 56 anos. Então, fiz a diferença entre o ano de 2016 e de 1960. A letra B diz assim, ó, de 1960 a 1980, a expectativa de vida do brasileiro aumentou quantos anos? Então, veja lá, em 1960 foram 53 anos, né, a expectativa de vida. Em 1980 foi 63 anos. Qual a diferença dessa expectativa de vida aqui? Se for ver, 10. Então, quanto que aumentou a expectativa de vida? Aumentou 10 anos. Essa era a resposta da B. Na pergunta C falava, né, era uma opinião aí. Que motivo influenciou, você acha, né, no aumento da expectativa de vida do brasileiro? O que a gente poderia falar é que, né, um crescimento econômico do país, mais, né, vacinação, né, as pessoas foram vacinadas e tal. Então, uma das ideias poderia ser essa, aí era uma resposta pessoal.
O exercício 20, ele trazia a ideia de calcular mentalmente as subtrações. No caso, vou fazer a letra A como está pedindo no exemplo, né? Desmembrar, por exemplo, 15 como 10 e 5. Vou tirar 10 primeiro e depois eu tiro 5. Afinal, 15 é 10 mais 5, né? Então, 70 tira 10 dá 50, 70 tira 10 dá 60, tira 5 dá 55. Então, o resultado da letra A seria 55. Eu gosto de fazer assim também, ó, quando dá, sem precisar emprestar muito. 3 para chegar em 4, 1. 3 para chegar em 8, 5. Pronto, já chegamos no resultado. 2 para chegar em 6, 4. 3 para chegar em 8, 5. Na letra D, ó, 4 para chegar em 8, 4. 5 para chegar em 7, 2. Resultado 24. Aqui, ó, 5 para chegar em 7, 2. 2 para chegar em 8, 6. Só que tem que tomar cuidado, por exemplo, como na F, ó. Eu não consigo fazer 7 chegar no 3, aí precisa emprestar. Então, nesse caso aqui, aí a gente teria que fazer a continha para não se perder, ou fazer usando o desmembramento aí, né? Por exemplo, fazer 100 mais 10 mais 13, né? Fazer subtraindo por empréstimos, né? Por decomposição e emprestando. Quando tem dúvida, vai lá e faz a conta. Mas eu vou fazer da mesma forma como eu pensei aqui, ó. 6 para chegar em 3 não dá, tem que chegar no 13. Então, 7 para chegar no 13, 6. Aí 6 para chegar em 0 não dá, então tem que emprestar. 6 para chegar em 10, 4. E esse que emprestou. Então, 46. Consegui também fazer deitado, né? Com o tempo, a gente vai criando habilidade que nós não precisamos armar todas as continhas, né? As continhas vão ficando muito... são fáceis de calcular, a gente faz mentalmente. Então, esse era o exercício 20. O exercício 21, já coloquei o 22 aqui para adiantar também um pouquinho. Nós vamos começar pelo 21. Diz lá, Débora está poupando dinheiro para comprar o televisor apresentado no cartaz. Aí tem um cartaz mostrando que o televisor custa R$ 968. Ela, até o momento, possui R$ 687. Aí vem a pergunta, quantos reais faltam para Débora completar a quantia necessária para comprar o televisor? Então, a ideia de quanto falta, nós precisamos ver a diferença entre o valor do televisor e quanto ela tem, para saber quanto que ela falta, né, quantos reais ela precisa para inteirar o valor da televisão. Então, aqui eu coloquei o zero, mas eu não precisava pôr na hora da conta. Só se fosse outros valores e centavos, aí eu teria que colocar. Mas eu vou colocar mesmo assim. Então, 7 para chegar em 8 dá 1. 8 para chegar em 16, né? Porque eu vou ter que emprestar. Vai dar 8. E aqui, 6 para chegar em 8, 2. Então, ó, falta quanto de dinheiro para ela? Falta R$ 281. Então, essa é a resposta. Falta R$ 281. A letra B era uma resposta pessoal. Você costuma poupar dinheiro? Então, aí cada um quer ouvir de cada um. Sim? Escrever por quê? Não? Escrever por quê? Na 22. A 22 eu fiz o gráfico mais ou menos aqui. Em vermelho, está dizendo que a quantidade máxima, está escrito até no gráfico, quantidade máxima, a medida da temperatura do dia, no mês, né? E aqui a quantidade mínima. Então, por exemplo, em fevereiro, a máxima foi de 27 graus e a mínima foi de 13. Em março, tá medindo aí, máxima de 28 e a mínima de 12. Em abril, que é esse mês aqui, tá na linha do abril, foi máxima de 26 e a mínima de 13. Em maio, é essa medida aqui, ó, máxima de 24 e a mínima de 5 graus. Aí a pergunta, em qual mês foi registrada a menor medida de temperatura? Então, menor medida é de baixo. Em qual mês foi a menor de todas? Foi em maio. Então, maio teve a menor medida. Agora, em qual mês que foi a maior temperatura? Eu vejo aqui das maiores, o 28 está no mês de março. Então, vou colocar março. A maior foi em março e a menor foi em maio. Se quiser até colocar na frente a medida,
poderia colocar. Então, maio foi 5 graus, em março, 28 graus. Graus Celsius, né? A letra B, a pergunta da letra B, vou por aqui do lado. Em qual mês foi registrada a menor variação de medida de temperatura? Agora, gente, a variação, o que é variação? É a diferença. Então, se eu olhar, vou fazer com caneta preta. Então. Se eu olhar aqui para a variação de temperatura no mês de fevereiro, eu faço uma conta de menos. 13 para 27, 3 para 7, 4, 1 para 2, 1. Teve uma variação de 14. Aqui, teve uma variação maior. Tanto é que o espaço entre eles está maior do que esse. Se eu fizer 12 para chegar no 28, vai dar quanto? 16 de diferença aqui. Então, a variação em março foi maior do que em fevereiro. Então, mas vamos comparar todos. 13 para 26, quanto que variou? De 13 para chegar no 26, 13. Então, foi um pouco menos que este, né? Do que o mês de fevereiro. E, por fim, esse último. 5 para chegar em 24, agora sim, foi 19, né? 19. 5 mais 19 chega no 24. Então, a variação de maio foi 19 graus. Porque de 5 para chegar no 24, teve uma diferença, uma variação aí de 19. Então, o mês que teve, né, que foi registrada a menor variação, eu quero saber a menor. Eu falei que a maior é essa, mas a menor é a do mês de abril. 13 é o menor de todas as variações aqui. E a pergunta é, qual foi a variação, né? A menor variação. A menor foi em abril, que foi de 13 graus. Tinha que fazer a diferença de todos. Inclusive, eu pedi só para responder os exercícios, mas seria muito legal a gente ter um gráfico feito bem simplesinho assim, para poder olhar assim o exercício, as respostas e comparar o que está sendo pedido. Mas é isso, vamos para a próxima. Apesar que a letra C era uma resposta pessoal, vocês tinham que elaborar uma pergunta com base nas informações do gráfico. A gente podia falar, né? Poderia perguntar qual foi a maior, né, variação, né? Qual foi o mês, né, no caso, o mês de maio. Enfim, cada um era para criar a sua pergunta. Vamos para a próxima. O exercício 23, já a partir da página agora 57, 58, ele falava sobre a ideia de operações inversas. Então, nós temos aqui um quadradinho, um espaço que eu quero descobrir que número que tem que ser colocado aqui, que a hora que eu tiro 24 é igual, eu obtenho 41. Então, a princípio a gente fala, nossa, tem que ficar testando um monte de coisa. Na verdade, não precisa muito teste, não. Eu posso fazer a operação inversa, eu vou pegar o 41 e vou somar 24. A operação inversa da conta de subtração é a adição. Então, eu pego o resultado 41 mais 24. 4 mais 1 dá 5. 4 mais 2, 6. Então, o número que tem que estar aqui é o 65. Pronto. Por meio de uma continha eu já consigo chegar na resposta. A letra B, aqui é uma soma. Então, qual a operação inversa da adição? Subtração. Vou pegar o 115 e vou subtrair 82. Então, aqui 2 para chegar em 5 dá 3. 8 para chegar em 11 dá 3, né? Aqui, como a gente fez total, 33. Se eu somar 33 mais 82, eu vou obter 115. Novamente aqui, operação inversa. Essa é uma vantagem que a gente consegue bater o olho e já descobrir o resultado. Que número mais 107 continua sendo 107? É zero. Se eu fazer a ideia da operação inversa, 107 menos 107 dá zero. Tá aqui, zero que deu no nosso resultado. E a letra D, operação inversa da conta de subtração, é adição. Então, 232 mais 62. Cabe aqui embaixo? Cabe. 2 e 2 dá 4, 6 mais 3, 9 e 2 aqui. O exercício 24, já montei aqui o 24 e o 25 para facilitar um pouco. Mas assim, é muito interessante quando a gente resolve problemas fazendo essa interpretação com caixinha. Vou ler com vocês e ver como que fica fácil interpretar e descobrir que operação que tem que ser feita.
Muitas vezes a gente resolve o problema e não sabe que conta que deve ser feita, não é? Então, ela diz assim, ó, Mário tinha uma certa quantia, então, o quadradinho está indicando essa certa quantia que eu não sei quanto é que ele tinha. E após pagar, então, ele tirou R$327, porque ele pagou, ainda sobrou quanto? 1.057. Então, depois de tirar, ficou 1.057. Quer saber quanto que ele tinha inicialmente? Quanto que era esse valor aqui da caixinha? Então, se eu olhar para essa expressão, é parecida com o exercício anterior. Vou pegar 1.057, somar, que é operação inversa, ó, somar 327. Então, fazendo a conta aqui, ó, 7, vou fazer de preto, 7 mais 7 dá 14, 5, 6, 7, 8 e 3 e 1. Então, esse resultado aqui tem que ser quanto? Ele tinha R$1.384. Essa ideia de fazer a caixinha fica interessante para interpretar os problemas. Ajuda bastante. Na 25 fala assim, ó. Em uma certa quantia, ou melhor, em um certo jogo para computador, Karina precisa fazer 1.000 pontos. Então, ela tem que ter 1.000 pontos para passar de fase, sabendo que ela já fez. Então, ela já tem 683 pontos. Quantos que ela precisa somar nessa pontuação para obter 1.000? Então, precisa de uma certa quantia, que somada a 683 que ela já tem, vai dar 1.000. Qual é a ideia, então, para descobrir quanto é essa quantia que ela precisa ter? Eu pego 1.000, que é o resultado, e faço a operação inversa de mais aqui, ó. Menos 683. Então, fazendo a continha aqui, como eu ensinei outro dia, né? Emprestou desde esse fica valendo 9, 9, o primeiro só que fica valendo 10. 3 para chegar em 10 dá 7, 8 para 9, 1, 6 para 9 dá 3 e aqui é 0. Então, nem preciso colocar. No caso, ela precisa de 317 pontos. Opa, não é dinheiro, não. R de resposta. 317 pontos. Aqui tinha o R e o R de reais. Então, esses dois probleminhas envolviam a ideia de operações inversas, que ajuda bastante a interpretar as situações. Vamos para os próximos. O exercício 26, ele tinha um exemplo, né, que tinha que fazer a adição que estava pedindo e depois escrever duas subtrações correspondentes à adição. Então, o primeiro passo, vamos somar isso aqui. 147 com mais 384. Lembrando que a gente pode mudar as parcelas aqui, que o resultado final não se altera. Eu coloquei assim, mas se eu colocasse 384 em cima e 147 embaixo, ia dar o mesmo resultado. A adição tem essa característica, essa propriedade. 4 com mais 7 dá 11. 8 mais 4, 12. 1, 13. 3, 4, 5. 531. Então, o resultado dessa soma aqui é 531. Está pedindo para escrever duas subtrações dessa situação. Então, eu poderia escrever assim, ó. 531 menos 384 resultaria em 147. Ou eu poderia escrever 531 menos 147, que eu obteria 384. Mesma coisa na B. Vamos fazer a conta primeiro. 278 mais 426 e vamos somar. Chego aqui, 6 mais 8 dá 14. 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6 e 1, 7. Então, 704. Duas subtrações referentes a essa adição. Pegamos o 704 menos 426, eu vou obter 278. Ou eu pego 704, tiro 278 e vou obter 426. Então, era isso que era para fazer. Vamos fazer os dois próximos ainda. A letra C nós vamos somar também 841, 569. 9 mais 1, 10, sobe 1. 6 mais 4, 10 e 1 que subiu 11. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Então, 1.410 é o resultado. O que eu vou fazer? Escrever duas subtrações. 1.410 menos 841, eu vou obter 569. Também posso pegar 1.410 e fazer menos 569 e vou obter 841. Letra D, 1.308 somou com 895. Então, 8 com mais 5 aqui dá 13, vai 1. 9 mais 1, 10, vai 1. 8, 9, 10, 11, 1, 12. E 1 mais 1, 2. 2.203. Vamos fazer duas subtrações com esses números. Com essa mesma conta, né? Na verdade. 2.203 menos 895, eu vou obter 1.308. 2.203 menos 1.308, eu vou obter 895. Então, tá aqui o exercício que ele pedia. Tinha que fazer a continha para achar o resultado, e a partir do resultado a gente registrava dois tipos de subtrações que correspondiam à mesma soma. Vamos para o próximo. O exercício 27 tinha que utilizar as operações inversas para efetuar os cálculos. Então, aqui tinha A, B e C que eu não sabia que número que estão nessas letras aí. Quando a gente vê a letra, a gente fica meio assustado, mas muita calma. Se a gente sabe a operação inversa da adição, que é a subtração, é só a gente fazer, ó, 724 menos 287. 7 para 14 dá 7, que aqui emprestou, né? Ficou 1. 8 para chegar em 11 dá 3. E 2 para chegar em 6 é 4. Então, que número que tem que estar aqui nos lugares das letras A, B e C? O 437. Tanto que se eu fizer, ó, 7 mais 7, 14. 8, 9, 10, 11 e 1, 12 que subiu. 4, 5, 6 e 1 que subiu, 7. Deu certinho. Mesma coisa nessa. Aqui é menos, então eu vou fazer 194 mais 387. 7 mais 4 dá 11. 9, 1, 10 e 8, 18. 3, 4 e 1, 5. 581. Então, nos lugares das letras tem que 5, 8 e 1 no caso. 581. Se eu efetuar a subtração aqui, eu vou chegar nesse valor certinho. Como o exercício pedia, né? O algarismo correspondente a cada letra. O ideal era colocar letra A é o 4, letra B é o 3, letra C é o 7. É aqui, letra D é o 5, letra E é o 8 e letra F é o 1. Vamos para o próximo. O exercício 28 pediu para resolver as expressões numéricas. Então, como eu expliquei para vocês, na expressão numérica a gente resolve as operações de adição e subtração na ordem que elas aparecem. Então, na letra A vai ficar 64 menos 5 dá 59. Eu fiz esses dois primeiro. 59 e eu tenho que somar agora 23. Então, 59 mais 23... 59, 60, 61, 62, 72, 82. Então, o resultado da letra A é 82. Estou fazendo aqui de cabeça, mas quando a gente precisar, a gente tem que armar a continha. Na letra B, o que vai mudar em relação à letra A? Nós temos um parênteses. O que acontece com esse parênteses? Ele está mostrando que eu tenho que fazer essa conta primeiro. Então, o que eu vou fazer por enquanto com 198? Eu vou baixar o sinal de mais e eu vou fazer essa conta primeiro. 15 tira 7 dá 8. Então, vai ficar mais 8 e eu copio o menos 6. Vou fazer agora 198 mais 8 dá 206. Certo? 206 eu tiro 6, dá 200. Então, o resultado aqui é 200. Aqui a letra C, números um pouquinho mais altos, né? Então, eu vou fazer as contas aqui. Vou abaixar o 1624, porque eu não mexi com ele ainda, e vou fazer essa conta aqui. 2.624
863 menos 1.503. Soma, subtrai aqui dá 0, dá 6, dá 3. Aqui dá pra fazer de cabeça também, né? 3 para 3, nada. 0 para 6, 6. Ó, 5 para 8, 3. E 1 para 2, 1. Então, dentro do parênteses tem 1.360. Esse resultado aqui, ó. O que eu vou fazer com esse mais 196? Copiei ele, porque eu não mexi com ele ainda. Agora, nessa etapa, eu vou pegar 1.624 e subtrair 1.360. Então, ó, 0 para 4, 4. 6 para 12 fica 6. Aqui restou. 3 para 5, 2. E aqui é 0. Então, ficou 264. Vou pegar 264 e somar 196. Então, vem aqui 264 mais 196. Dá pra fazer de cabeça também, né? Mas vamos registrar. 6 mais 4, 10. 9, 6, 15, com mais 1, 16. 2, 3 e 1, 4. Claro que quando eu falo em fazer de cabeça, é só quando realmente tiver certeza. Se eu tô com dúvida, vai lá e registra as continhas. Por isso que a gente aprende a fazer, né? Continhas, elas nos trazem a resposta certa. Vamos pro próximo. O exercício 29 trazia um probleminha. Diz assim, ó, Júnior foi a uma loja e comprou os itens indicados a seguir, pagando com 3 cédulas de R$100. Por que eu estou destacando essa palavra 3? Porque às vezes passa despercebido, a gente não lê. O que são 3 cédulas de R$100? São R$300, certo? Então, qual foi a ideia? Basicamente, o que eu teria que fazer para descobrir a quantidade que Júnior receberá de troco? Porque a pergunta é assim, copie a expressão numérica que tem como resultado a quantia que Júnior receberá de troco e resolva. Então, a resposta certa aí é a letra C, alternativa C. Mas por quê? Porque assim, o que nós faríamos se nós não fôssemos montar uma expressão numérica? Eu teria que fazer lá 42, pegar as coisas que o Júnior comprou, né? 42, depois 43, depois o 18 e o 149. Somar todo mundo. Então, quando eu falo, eu preciso somar todo mundo primeiro, ó, eu estou destacando com parênteses. Porque eu preciso somar todos esses números aqui de dentro do parênteses. A hora que eu faço aqui, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, com mais 8, 22. 4, 8, 9, 10, 14 e 1, 15. Então, ele gastou 252. Só que ele deu uma nota, deu 3 cédulas de 100, ou seja, ele deu R$300. Como que a gente vê o troco? O troco nada mais é do que pegar os 300 que ele deu e tirar o quanto ele gastou. 252. Podia até fazer uma estimativa. Se fosse 250, ele teria troco 50. Só que é 252, então é 2 a menos que 50, é 48. Nossa, eu não consigo fazer assim. Vem aqui e faz a conta. 2 para 10, 8. 5 para 9, porque emprestou, né? Então, 5 para 9, 4. E 2 para 2, nada. Então, a resposta final é quanto? 48. Aí vem a pergunta, quanto então que ele vai receber de troco? R$48. A expressão numérica nos serve para mostrar a sequência de operações que a gente teria que fazer para chegar no resultado final da pergunta. O exercício 30 pedia para realizar os cálculos e obter os valores das letras B e C. No caso do primeiro, né, e do segundo aqui, das letras D e F. Então, E e F, D, E e F. Então, vamos para o primeiro. Como que eu vou conseguir descobrir a letra A a partir dessa situação aqui? Ó? Eu tenho aqui, não sei que número, menos 50 dá 140. Se eu usar, a partir do resultado da operação inversa, ó, 140 mais 50, eu vou obter 190. Então, 190 menos 50, 140. Então, já sei quanto era o A. O A é 140. Vou fazer uma listinha do lado aqui. Então, nós poderíamos fazer 115 para chegar no 140. 115 até o 140, nós vamos obter aí
25, certo? Então, se eu fazer aqui, ó, menos 25, 140 menos 25, eu vou obter 115. Então, B é 25. E o C, que está sendo colocado aqui no final, né? 115 mais C dá 135. Então, pego o 135, tiro o 115. Vou obter o 20. Então, C vale 20. Tanto que se eu somar 115 mais 20, eu tenho 135. Aqui na outra, mesmo pensamento. Vocês repararam que aqui, do 180 para baixo, ele tem um risquinho, né? O E já tem aqui. O E vale 180. Nós precisamos encontrar o D, o E e o F. Se eu efetuar aqui, então, 550 menos 341, fazer aqui a conta de menos, aqui dá 9. O 4 para 4 dá 0. 3 para 5, 2. Então, 209. Se eu somar 300 com 200, já dá 500. 41 mais 9, 50. 550. Então, o D vale 209. A F, vamos ver como que a gente pode fazer a partir da F. Eu não tenho valor daqui do nenhuma parte, né? Eu tenho só daqui de cima, ó. Na verdade, eu tenho esse 180, sabemos que aqui é 180, então 550 menos 180, é só fazer a continha, né? Vem aqui no rascunho. 550 menos 180. 80 aí. 8 para 15 é 7, e aqui fica 470. Então, na verdade, 370, né? Desculpa. 550 menos 180, o valor de G é 370. Será que tá certo? Se eu fizer, então, 370 mais 180, eu obtenho 550. Então, o G é 370. E nesse aqui, sabendo que o G é 370, vou pegar os 370 e vou tirar 127. Fazer a continha de menos aqui. 7 para 10 dá 3. 2 para 6 dá 4. E aqui não precisou emprestar. Então, o F vale 243. Tem uma série de continhas para a gente fazer. Tinha que observar para descobrir os valores aí. Várias continhas aí feitas, né? Esses são os valores das letras que estavam pedindo. A, B, C... A, D, E, F, G. Vamos para o próximo. O exercício 31 tinha uma estratégia de cálculo mental para ser feita. A ideia era assim. Claro que nem todas dá certo para algumas situações, mas como aí o objetivo era a gente observar isso, como que está sendo feito? Estou desmembrando o segundo número aqui. O 28 pode ser escrito como 30 menos 2. 30 tira 2, 28. Então, eu copio 36 e penso o 28 como 30 menos 2. Por que que eu penso assim? Porque 36 mais 30 é quanto? É 66. Tiro 2, dá 64. Então, o resultado é esse. A ideia do exercício era isso. Claro que dá para fazer também pensando daquele jeito que eu já expliquei outro dia. 8 mais 6 dá 14, sobe 1. 3, 4, 5 e 1 que subiu, 6. Mas aí vamos fazer do jeito que estava pedindo o livro. Então aqui, por exemplo, eu posso escrever assim, ó, 50 mais 7. 60 menos 3. Porque 60 menos 3 dá 57, certo? 60 tira 3, 57. Então, penso que 60 com mais 48 dá 108. Tira 3, 105. Então, o resultado aqui, a B, deu 105. Vamos pensar na letra C, uma estratégia parecida. Registro 126 e aqui eu faço 50 menos 4, que 50 tira 4 dá 46. 126 mais 50 dá 176, tira 4, 172. E aqui fica assim, ó, 138 mais 100 menos 1, porque 100 menos 1 é 99.
faço 138 mais 100 dá 238. Tira 1, 237. Então, são algumas estratégias de cálculo que existem. Não é que é obrigado a fazer desse jeito sempre. Se é fazer do jeito tradicional também dá para fazer. Mas é uma forma de observar. É um exemplo de resolução de cálculo mental. Vamos para o próximo. O exercício 32 tinha que interpretar, falava para utilizar uma calculadora, então podia ter feito com calculadora, não tinha problema. Mas eu vou mostrar para vocês que também é possível fazer à mão, né? Pede para descobrir, né, calcular quantos reais sobraram para o Cláudio após pagar as despesas. Então ele teve despesas lá com alimentação, transporte, moradia, educação, lazer e outras. Então qual é a ideia? Eu preciso somar todo mundo, todas as despesas, são as despesas, e depois tirar do valor que ele tem. Afinal, ele tem 1.974. Como diz aí, o salário dele é de 1.974. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer de cabeça aqui. De cabeça, não. De cabeça, registrando. Pensar aqui na unidade. Todo mundo na unidade. 4 mais 6, 10. 10, 18. Então, vai subir 1 na dezena. 8 mais 1, 9. 9 com mais 8, 17. 17, 18, 19, 20, 28. Vai subir 2 na centena. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1.688 são as despesas que o Cláudio teve. Então, prosseguindo agora, fiz a soma aí tentando fazer de cabeça, né? Digamos que não é bem de cabeça, né? Fui somando e fui registrando para eu não me perder. Falta fazer 1.974 menos 1.688. 8 para 14 dá 6. Aqui 8 para chegar em 6, porque eu emprestei. 8 para chegar em 16, então vai dar 8. Aí 6 para chegar em 8 dá 2 e aqui 0. 286. Então, quem não tinha aí calculadora para fazer, ou quis tentar resolver, não era impossível. Então, sobrou para ele quanto? R$286. Mas quem fez utilizando a calculadora, tá certinho, tá bom? O objetivo do exercício era esse. O que é importante, eu gostaria que vocês registrassem pelo menos esse cálculo aqui, ó, essa expressão numérica, digamos, né? E o resultado aí, final. Vamos pro próximo. O exercício 33, muito interessante, ele fala sobre planilhas eletrônicas, né? Uma coisa que a gente usa muito, né? Por exemplo, Excel, né? Uma planilha eletrônica. Está mostrando como se faz, né, o registro, aí no caso, de entradas e saídas do soro fisiológico de um hospital. Então, por exemplo, na data 1 do 2, dia 1 do 2, entrou nada e saiu nada. E o saldo é 1.837. Mas como o saldo é 1.837? Significa que não entrou nem saiu, mas tinha uma quantidade já lá. Então, tinha uma quantidade que é o chamado saldo. Aí começam as perguntas assim, ó, na letra A. Quantos frascos havia em estoque no dia 1? No dia 1, tinha 1.837 frascos. Embora não tenha entrado nem saído nada. Aí, na pergunta B, né? Na pergunta B ela diz assim, no dia 3, o que aconteceu no dia 3? Quantos saíram e quantos entraram? Saíram, né, na letra B vamos pôr assim, ó. Saíram quantos? 21. E entraram 349 frascos. Então, entrou uma quantidade de frascos, saiu outra quantidade, só que o saldo está sempre ligado com o do dia anterior, certo? Então, qual que era aí a ideia de resolução a partir da letra C? Qual era o saldo de frascos no dia 4? Que é as interrogações que nós temos aqui, ó. No dia 4 e depois no dia 6. Então, vamos pensar assim, ó. Se no dia 4 entrou 32 e saiu 67, o
que eu vou fazer? Qual que é a conta que nós temos que fazer? Vou pegar 2.133, somar 32 e depois tirar 27. Então, a conta que eu tenho que fazer nessa parte aqui é essa aqui, ó. Eu tenho que pegar 2.133, entrou 32, eu tenho que colocar mais 32 e depois eu tenho que tirar 67. Então, a planilha a planilha eletrônica, ela vai fazer o cálculo e aí já vem o saldo direto nesse lugar aqui. Que saldo que vai ser esse? O saldo vai ser 2.098. Já vou pôr aqui a resposta. 2.098 frascos. Se eu somo isso aqui, dá 2.165. Tirar 67 vai dar 2.098. E a mesma coisa vai acontecer para o dia 6. Então, eu vou pensar no saldo do dia anterior, que é 2.059, vou acrescentar 48 e depois eu vou tirar 23. Então, se eu efetuar essa conta aí, nós vamos obter o número 2.084 frascos. Então, eu quis copiar aqui a tabelinha para vocês observarem, aqui está misturado, mas para vocês observarem como que é feito o registro, né? Como que a planilha eletrônica faz o cálculo aí no caso. Então, este era o exercício 33, muito interessante. Vamos para o último. O último exercício, 34, ele falava como que se faz, né, os cálculos numa calculadora usando a tecla memória. Muitos de vocês já viram, algumas calculadoras têm a tecla M+, e M-. O M+ chama-se memória, acrescentar, na verdade, é somar na memória. E o M- é tirar da memória. Então, por exemplo, se eu fizesse essa conta aqui na calculadora, como que nós poderíamos fazer? Faço a conta normal, 321 mais 38, aperto igual, e o resultado que está na tela, eu aperto a tecla M+, ele vai para a tela de memória mais. Quando eu coloco a segunda aqui, aí eu apago o que precisa apagar, né? Sem apagar a memória, claro. E faço a conta, 48 menos 43. A calculadora vai dar o resultado. O resultado, eu preciso somar na memória. Então, eu aperto a tecla M+. Então, quando eu faço isso, eu quero saber quanto que tem lá na memória, eu quero resgatar o número que está na memória, tem a tecla MRC. Nem todas as calculadoras hoje em dia teclas, né, são mais atuais e tal, mas muitas vezes acaba nem tendo muito essas teclas. Mas no caso dessa função aí da tecla é essa, é retornar a memória. Então, a hora que você aperta a tecla, vai retornar o valor da memória. Então, aqui tem os exercícios, né? Tinha que treinar usando a calculadora. Esses eram os resultados que era para dar. Esses foram esses os exercícios, né? Uma sequência grande aí dos exercícios. Esse foi o último. Façam todas as correções, deixem o caderno todo em ordem, tudo corrigido, para que fique tudo certo quando vocês precisarem consultar. Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!